paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui no meu e no seu canal Despertar da Fé, com a continuação do tema O Pecado. Hoje falaremos sobre a abrangência do pecado, as consequências do pecado e o remédio do pecado, amém? Já vou te pedindo que se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho, amém? Irmãos, todos nós sabemos que o pecado entrou no mundo através dos nossos pais, Adão e Eva, e devido a essa desobediência, todos pecaram, como está escrito em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Gênesis 6:5 está escrito assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O que é o nosso coração, irmãos? Não é essa bola que bombeia sangue para todo o nosso corpo, não. O nosso coração é a nossa alma. Nós somos um ser tricotômico. Nós temos espírito, alma e corpo. E é na alma que está a natureza pecaminosa. É na alma que nós amamos, é na alma que nós odiamos, é na alma que nós desejamos comer um bolo de chocolate. Glória a Deus. Mas assim, eu estou falando, irmãos, os irmãos estão entendendo que é na nossa alma que está todo o centro da nossa vontade, é chamado de sede da volição, sede da nossa vontade, e os nossos desejos estão na nossa alma, né? A alma que precisa ser cuidada por mim e por você através do jejum, da palavra e da oração, né? Especialmente da palavra, que é ela que limpa toda a nossa alma, amém, irmãos? Então a nossa natureza, ela é pecaminosa, e o Senhor nos fala nesse texto que os pensamentos do coração do homem é só má e mais continuamente, quer dizer, a constância da maldade está na alma do ser humano. Então a gente precisa, irmãos, compreender que essa foi a herança que nossos pais nos deixou, Adão e Eva, a natureza pecaminosa. E é uma coisa interessante que eu quero falar aqui sobre as crianças, porque há muitas dúvidas se a criança ela peca ou se a criança ela não peca. Então eu quero ler aqui com os irmãos Salmo 51, versículo 5, que diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o que é que esse texto nos ensina? Que nós já nascemos, irmãos, em pecado. Então, a criança peca. Só que a criança, irmãos, ela tem a fase da inocência, que vai de 0 a 7 anos. E nesse período de 0 a 7 anos, há a possibilidade da criança fazer algum ato pecaminoso? Assim. Como? Depende do meio ambiente ao qual ela viva. Uma criança que nasce no berço evangélico, ela vai crescendo no costume da palavra de Deus, da oração, um ambiente de louvor, um ambiente de adoração, um ambiente de leitura da palavra. Então, os seus primeiros 7 anos serão forjados e formados diante desse ambiente, assim como a criança que os pais ainda não servem ao Senhor. Então, elas vão crescendo dentro daquele ambiente. A gente até encontra nas redes sociais criança de 3, 4 anos dançando danças obscenas, que claro, a criança não está fazendo ali pela vontade própria dela, mas é o ambiente o qual ela está crescendo, e ela está ali fazendo aquele gesto, que é um gesto obsceno, que no momento, para quem está vendo e gravando, é uma gracinha, né? Mas na verdade não é. Mas a criança, nesse período de 0 a 7 anos, dependendo do ambiente familiar, ela já começa assim a pecar. É interessante também saber, você que é cristão, seu filho já nasceu no berço evangélico, mas você tem o dever de ensinar a palavra para ele. Quando ele chegar em determinada idade, você perguntar assim a ele se ele quer aceitar Cristo como Salvador. Você tem que evangelizar seu filho durante esse período, né, de crescimento, e quando ele chegar na sua adolescência, sim, perguntar se ele quer aceitar Cristo como Salvador, né? Porque filho de crente não é neto de Deus, com certeza. E a gente precisa compreender isso. Amém, irmãos? Então, para tirar essa dúvida, a criança peca sim. Tem a fase da inocência, de 0 a 7 anos, mas a criança também peca, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A gente já nasce em pecado. Em Gênesis, para trazer mais convicção sobre isso, em Gênesis no capítulo 8, e versículo 21, diz assim, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem,
porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Olha, irmãos, então o mal, a tendência ao mal, ela é congênita e vem desde o nascimento. É congênita em cada um de nós e ela vem desde o nascimento. É importante que eu e você tenhamos essa consciência, né? Que é para nós já criarmos de pequeno nossos filhos na presença do Senhor, ensinando, mostrando o caminho, entender, fazendo ele entender que precisa aceitar a Cristo como Salvador e também, irmãos, investir nas crianças que os seus pais não são cristãos, né? Em investir nas crianças, os trazendo também para a obra do Senhor. Qual a consequência do pecado, irmãos? A consequência do pecado, no ato do pecado, houve uma grande separação, né? Porque o pecado nos separou de Deus, nos separou do próximo e nos separou da natureza. Tudo isso o pecado fez conosco, né? Então o pecado, irmãos, ele teve a sua punição. Qual foi a punição do pecado, irmãos? Foi a morte, né? E a gente observa que no momento em que Adão e Eva, eles pecaram, primeiro, houve a morte espiritual, né? Que separou o homem da comunhão com Deus. Na verdade, o pecado ele trouxe 3 mortes: a espiritual, a física e a moral. Glória a Deus. A morte espiritual é a separação da comunhão do homem com Deus, né? Ali Deus se afastou do homem e ali teve aquela morte espiritual. A morte física, irmãos, é que a intenção de Deus e o desejo de Deus era que o homem, ele vivesse muito e por muito tempo, né? Ou, por que não dizer, eternamente. É por isso que lá dentro do jardim tinha a árvore da vida, que quando Adão e Eva pecaram, o Senhor enviou anjos para aquela localidade e deixou uma espada inflamada no caminho da árvore da vida. Não, você vai ler lá o texto em Gênesis, você descobre que essa espada inflamada, ela não estava próxima da árvore, ela estava no caminho, o caminho que ia em direção à árvore, estava a espada inflamada para impedir que Adão e Eva chegassem até lá ou qualquer outra pessoa e fosse viver eternamente no pecado, né? Porque qual era a função da árvore da vida? O Adão e Eva e todos os seus descendentes iam comer da árvore da vida e ela ia tirando do corpo todas as enfermidades, ia trazendo saúde para o corpo. E a outra morte foi a morte moral, né, irmãos? Que foi aí que a gente encontrou a violência, a depravação, o ódio, porque foi desequilibrado toda a parte moral da vida do homem. Foi isso que o diabo fez, né? Na vida do ser humano. E, irmãos, qual é o remédio do pecado, então? O remédio do pecado, irmãos, chama-se Jesus de Nazaré, porque a morte de Cristo, ela foi uma morte expiatória, certo? Para que eu e você tivesse a oportunidade de receber perdão de Deus, viver uma vida em gratidão a Deus, glorificando a Deus e no fim lá morar no céu junto com Deus, né? Mas para isso, o ser humano precisa se arrepender, receber o perdão de Jesus, o perdão de Deus, né? Porque o perdão, irmãos, ele apaga a culpa do pecado, né? E através disso, Jesus vai nos justificando, porque a justificação é uma declaração da justiça de Deus positiva a respeito daquela pessoa, né? Que Deus imputa através de Cristo, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, eu quero lhe dizer, aceite a Jesus como Salvador. Você também que acha que é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, não quero dizer que você não é, né? Mas eu quero que você medite no texto de Isaías 64:6. Nesse texto, irmãos, Isaías está fazendo uma intercessão pelo povo e ele diz algo tremendo, né? Isaías 64:6 diz assim, é uma confissão que Isaías faz. Ele diz que todas as nossas boas obras são como trapo de imundícia. O que é que ele está ensinando? Que o homem não consegue realizar nenhuma boa obra que seja realmente aceitável diante de Deus. Porque o caminho para se ser aceitável diante de Deus é Jesus crucificado na cruz. Não são as boas obras. E aqui Isaías traz isso muito bem. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque há pessoas que se denominam muito boas. Título que nem Jesus aceitou para ele mesmo, né? Que quando alguém chegou para ele e disse, mestres bons, quem disse a você que eu sou bom?
Bom é meu Deus que está no céu, né? Porque foi Deus que enviou ele para salvar a humanidade, né? Aí Jesus não aceitou o título de bom, mas muitos de nós queremos ser bons. Aí Isaías vem nos trazendo a consciência para nos mostrarmos que as nossas boas obras não passam de trapos de imundícia. Precisamos realmente de Jesus, desse caminho que é a verdade e desse caminho que é a vida, chamado Cristo, na cruz do Calvário. Então foi o sacrifício de Cristo que vai levar eu e você até Deus. Aceita Cristo como Salvador. Entrega a tua vida, tua alma, teu espírito, teu corpo a Ele. E aí sim você vai fazer parte do reino de Deus. E aí as obras que você fizer realmente serão aceitas pelo Senhor, fazendo-as segundo a vontade de Deus, que é para agradá-lo, para honrá-lo e para glorificar o nome dele. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando.